Uma das coisas mais especiais que eu encontro no Novo Testamento é a vontade que Jesus tem, e isso não somente na minha leitura dos evangelhos, mas em algumas epístolas pastorais e até mesmo no livro de Apocalipse, esse desejo que Jesus tem de estar com as nossas famílias. Embora ele trate a igreja como sua família, ele também fala muitas vezes do seu desejo de estar dentro da nossa casa, sabe? Onde mora eu, minha esposa, meus filhos, você com a sua família. Jesus quer estar lá dentro. Tanto é que o primeiro milagre que Jesus realizou foi justamente numa festa de casamento. Foi onde uma família nova estava nascendo. E ele foi lá naquela festa de casamento com a família dele. E essa é o primeiro sinal de que ele era o Messias. A primeira evidência que ele dá publicamente no seu ministério, ao começar o seu ministério, logo ali no início do seu ministério, de que ele era o Filho de Deus, ao demonstrar por um poder sobrenatural de que ele tinha a capacidade de trazer alegria onde a tristeza reinava, e de trazer libertação às pessoas, e de trazer poder aonde não havia poder, de trazer luz aonde as trevas, de trazer um contraste especial, por exemplo, onde a tristeza chegou, permitindo que a alegria retorne, trazer restauração. Por isso eu quero ler com vocês o texto do primeiro milagre que Jesus realizou, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora? Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum. Foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ou seja, o texto bíblico nos diz que Jesus foi com a sua família para uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia. Uma cidade pequena, talvez um pequeno vilarejo, onde alguma pessoa que a gente não sabe o nome dessa pessoa, a pessoa era pouco conhecida, não é? Era conhecida dos seus familiares, enfim. O fato é que Jesus e a família de Jesus, Maria e José, de alguma maneira eram amigos dos pais dessa moça e do moço que casou. Talvez Jesus havia sido colega de infância dessa moça ou desse moço, nós não sabemos, mas o fato é que eles foram convidados e estavam lá felizes, vivendo a festa de casamento, porque a gente sabe, Jesus gostava das festas, ele estava nas festas. Aliás, foi ele que instituiu tantas festas em Israel. Porém, no meio da festa acaba o vinho, e isso trouxe tristeza, e muitas pessoas foram e começaram a falar, e Jesus ouviu da própria mãe dizendo: acabou o vinho, e ele diz: o que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora ainda. Na verdade, ele estava provando ali, estava querendo dizer alguma coisa que não nos parece tão claro com essas palavras. Mas o fato é que Maria chama os serventes e trazem os serventes para Jesus e dizem para os serventes: faça tudo o que ele disser. Há alguma coisa aqui que foi dita entre Jesus e Maria que não está no texto, que a gente não sabe o que é. Mas o fato é que esses serventes fizeram o que Jesus pediu. E o texto nos diz que eles pegaram 6 potes de pedra, 6 grandes jarros, potes de pedra, que os judeus usavam para fazer as suas purificações. Em cada um desses potes de pedra cabiam cerca de 100 litros de água. Ou seja, nós temos aqui 600 litros de água, que agora são convertidos em um vinho da melhor qualidade. De uma hora para outra,
por um milagre. Bem, é um milagre que a água que desce do ribeiro é um milagre, só que a gente não olha esse milagre. Esse milagre está acontecendo todo dia. Todos os dias o riacho rega a terra e a terra, por causa das suas videiras, parreiras, as suas raízes sugam aquela água daquele ribeiro, e aquela água sugada pelas videiras produz as flores, e as flores os frutos, e os frutos o suco da videira, que uma vez fermentado se torna vinho. O vinho, no final das contas, vem da água. Só que esse milagre acontece de forma invisível e durante muitos dias, muitas semanas. Mas o mesmo que é poderoso para criar o vinho dessa maneira invisível e por semanas, pode criar de uma hora para outra. E foi o que Jesus fez. Qual é o símbolo aqui? Qual é a história aqui? Jesus, ao transformar a água daqueles 6 potes, 100 litros cada, em vinho, ele estava restaurando a alegria naquela festa de casamento. Uma família estava começando ali. Jesus estava participando da formação de uma família como a sua e a minha, como um dia a gente casou também, ou como um dia você vai casar. E Jesus estava lá. E quando acabou aquilo que era o símbolo da alegria, o vinho, Jesus fez questão de restaurar mais 600 litros de vinho. Para você ter uma noção, numa garrafa de vinho dessas que você encontra numa adega, num supermercado ou num restaurante para comprar, normalmente uma garrafa dessas de vinho são 750 ml. Não tem nenhum litro de vinho. Jesus criou do nada 600 litros de vinho. Ele estava querendo embebedar aquelas pessoas? É óbvio que não. Ele estava simbolicamente mostrando que aquilo que produziria por muito mais tempo e dias a festa do casamento, como era comum naquela época, pudesse existir ali de fato. E a alegria pudesse continuar, e a festa pudesse continuar, e a tristeza no coração do noivo e da noiva pudessem acabar, e a tristeza e a preocupação no coração do pai da noiva. Acabou o vinho. O que vão dizer da gente? O que vai ser de nós? O que vai ser da nossa filha? Um momento feliz deles que foi por água abaixo? Não, tragam a água e Jesus a transformará em vinho, e a alegria continuará, e a festa acontecerá, porque é isso que Jesus quer trazer para aquela família, para a sua família e para a minha família. Mais uma vez, me encanta ver no Novo Testamento como Jesus gosta de estar na casa dos outros, como Jesus gosta de estar no meio da família dos outros. Ele mesmo não teve a família dele. Ele teve a sua mãe, seus irmãos, seu pai, mas ele não teve uma esposa e filhos. Mas ele estava sempre no meio de pessoas, de amigos, irmãos, famílias, casais. E ele fazia a diferença enquanto estava ali. Você sabe o que isso quer dizer para a sua vida também, né? Talvez o vinho tenha acabado na sua casa. Não o vinho da garrafa, necessariamente, mas também talvez o vinho da alegria, aquilo que o vinho simboliza, o vinho da celebração, o vinho da comunhão, o vinho da vida, o vinho da aliança. Talvez você precise de uma restauração, de um milagre, e você não pode contar com mais ninguém a não ser Jesus. Só Ele tem o poder de fazer na tua vida o mesmo milagre que Ele fez quando Ele começou o ministério, trazendo transformação e vida para este lugar, para esta casa, para este lar, onde talvez a alegria não exista mais. Confie nele, busque a Ele, fale com Ele, e Ele terá a alegria de mais uma vez transformar a água em vinho. Creia, e Ele fará.